Primeiramente, boa tarde a todos e todas. E primeiramente agora à tarde, né? Porque já exatamente. Bom, só avisando que um dos convidados, o Jean Willis, teve um problema e não pôde sair de Brasília para vir aqui. E entraria online. A Leila está tentando contato e até agora ele não apareceu. Acho que não conseguiu conexão. Então, o que é que vamos fazer? A gente ia começar com ele, porque, né, por conta da engenharia do online, mas não é isso. Mas agora a gente vai começar de uma forma. Aí, se por acaso ele conseguir, né, o contato, a gente tenta organizar a mesa. Então, eu sempre acho que 20 minutos para cada palestrante, para cada fala, é tão pouquinho a quantidade, né, o volume de ideias e questões que são mobilizadas num tema tão importante, sim. Mas é um meio que padrão, né, dos eventos e dos congressos. Então, todo mundo está acostumado com esse tempo um pouco limitado. Como um terceiro convidado não esteja, talvez a gente possa, né, ampliar um pouco a fala das professoras que estão aqui do meu lado. O meu nome é o Éden, para quem não me conhece, e eu vou fazer uma apresentação bem breve para passar logo a palavra, porque o mais importante é que elas falem. Tá certo? Estamos conosco aqui com a professora Adriana Marques, aqui do meu lado. Ela é professora adjunta da... Me corrija se houver algum erro de pesquisa. A gente pesquisa, mas... Né? Ela é professora adjunta da UFRJ, atuando no curso de Defesa e Gestão Estratégica. É professora e pesquisadora, certo? É professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC, Rio. É pesquisadora visitante do CPDOC-FGV, e já foi também professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares na Escola do Comando e Estado-Maior do Exército, certo? Até 2015, não foi isso? A pesquisa está funcionando direitinho. A equipe trabalhou bem na pesquisa. Vamos lá. Diretora da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre os Militares e do Grupo de Estudos em Segurança e Política Internacional da URGS, do Observatório de Segurança e Defesa e do Núcleo de Democracia. É doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Tem umas palavrinhas chaves aqui que depois eu digo para vocês. A cola. A professora Jaqueline Muniz, aqui do meu lado esquerdo, é professora do Departamento de Segurança Pública, também me corrija se a pesquisa falhou, Instituto de Estudos Comparados da Administração de Conflitos, certo? Membro do Grupo de Estudos Estratégicos e sócio fundadora da Rede de Policiais e Sociedade Civil da América Latina, e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Exerceu as funções de diretor de Departamento de Pesquisa, Análise de Informação, Desenvolvimento Pessoal e Segurança Pública, Senasp, Ministério da Justiça, da Coordenadoria Setorial de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos e de Direito e Secretaria de Segurança Pública, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os currículos são tão bons que, se eu disser tudo, acaba a prorrogação e ninguém fala. Né? Então... Eu gosto de ser apresentada. Eu sou cantora de banheiro. Também fora. Escola de samba Salgueiro. Nem melhor, nem pior. Vai, Adriana, fala com você. Adriana é Flamengo. Me deu um livro dela de presente, fiquei melhor amiga. Eu não tenho livro, não. Às 9 horas a gente conversa, tá? Às 9 da noite de hoje. É doutora em Ciência Política pelo IUPERJ. Eu vou parar porque o mais importante é o que elas trazem de discussão e debate, ok? A gente combinou que a professora Adriana começa e depois a gente passa para a professora Jaqueline. Se o Jean Willis voltar, né? Ou, quer dizer, nem veio ainda, mas se por acaso conseguir acesso ao online, né? A gente abre para ele também. Ok? Esse está funcionando. Tá tudo bem?
agora está funcionando. Para o pessoal que está online, né, nos acompanhar. Bem, boa tarde, né, a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, presencialmente, virtualmente. Queria agradecer o convite para estar aqui nessa tarde de hoje. Até comentei com a Leila, quando ela me avisou que o evento ia atrasar, que não tinha problema, porque eu estava lendo os depoimentos, então deu tempo de ler um depoimento a mais para conversar com vocês aqui hoje. Eu tinha pensado numa fala mais estruturada, mas realmente eu fui atropelada pelas últimas 24 horas, então eu vou fazer uma fala mais livre aqui, a gente conversar e pensar sobre como esses últimos acontecimentos nos ajudam a refletir sobre a saúde da nossa democracia. Porque eu acho que esse é o tema central quando a gente fala sobre militares. Não é uma discussão sobre uma determinada instituição e também não é uma discussão sobre o passado. É uma discussão que, infelizmente, nós sempre voltamos ao passado porque esse passado não é superado. Então, sempre quando se fala de militares, a gente tem a impressão de que a gente está falando sobre um momento anterior. E acho que esses últimos acontecimentos, e, obviamente, eu venho acompanhando pela imprensa, e tinha uma certa medida de que havia uma parte das Forças Armadas que eram golpistas, mas eu acho que, com a divulgação desses documentos agora, a gente tem mais substrato para pensar sobre as ameaças que a nossa democracia sofreu e qual é o papel e qual é a responsabilidade dos militares brasileiros nesse processo. Então, queria começar aqui, até a Jaqueline falou do livro, então vou aproveitar para fazer propaganda já, que foi um livro de entrevistas que eu publiquei ano passado com o professor Celso Castro e também 2 colegas, o Igor Acácio e a Verônica Aze, que é um livro que fala sobre a atuação das Forças Armadas na segurança pública. E aí vocês podem estar se perguntando por que eu estou trazendo esse livro, se o debate é sobre, enfim, o 8 de janeiro e as conexões do 8 de janeiro com esse passado golpista dos militares. Mas é porque eu acho interessante a gente começar a contar essa história a partir de um caso, que é o único coronel que a gente entrevistou para esse livro. Nesse livro, nós entrevistamos, foram 16 entrevistados, 15 oficiais generais do Exército e da Marinha, e um coronel, que se chama Coronel Romeu. E aí acho até que a Jaque deve ter se interessado pelo caso dele. Né? Porque ele foi na secretaria. Conheceu, então, a figura. Porque eu acho que ele é uma figura muito emblemática, assim, dessa atuação dos militares na política brasileira e como a gente tem dificuldade de afastar os militares da política, ainda que várias reformas institucionais tenham sido feitas desde o período da redemocratização. Então, a gente teve uma diminuição no número de ministérios militares, a gente teve a criação do Ministério da Defesa, a gente teve algumas poucas políticas voltadas para a questão da memória, verdade e justiça, a criação da Comissão dos Mortos e Desaparecidos, ainda no governo Fernando Henrique, a criação da Comissão da Verdade. Então, a gente teve iniciativas institucionais no sentido de readequar as Forças Armadas ao regime democrático, mas a gente tem um passivo muito grande, porque como essas medidas elas não foram acompanhadas de um acompanhamento mais próximo do que acontecia nas Forças Armadas, e aí eu estou tentando não usar termos muito técnicos, mas é o que a gente chamaria de monitoramento intrusivo ou não intrusivo das Forças Armadas. O que é que eu estou dizendo isso? Em geral, países que passaram por períodos autoritários e onde existe desconfiança em relação às Forças Armadas, é natural que os governos acompanhem mais de perto
as Forças Armadas no seu dia a dia para ter certeza de que elas têm compromisso com a democracia. Existem outros casos onde são democracias mais maduras, que nunca passaram por um período autoritário. E, nessas democracias, em geral, se estabelece um monitoramento que seria um monitoramento não intrusivo. Não há um acompanhamento muito de perto do que acontece na caserna, no dia a dia, pelo governo, porque esse acompanhamento é feito pela imprensa, é feito pela sociedade civil organizada, think tanks. Um exemplo, o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma série de controles sobre... É um país que nunca passou por um golpe militar. Tem uma série de controles que são feitos pela sociedade civil, pela imprensa, pelo parlamento, e que não são monitoramentos muito intrusivos. A gente teve, por exemplo, no caso da Argentina, que foi um país que passou por um período autoritário muito duro, e que há um monitoramento mais intrusivo, há um acompanhamento mais de perto, e esse acompanhamento ele exige engajamento não só do executivo, mas também do legislativo e do judiciário. Eu estou trazendo esse exemplo para vocês verem como a gente, aqui no Brasil, está distante disso, ainda que nós tenhamos tido algumas iniciativas institucionais no sentido de controlar as Forças Armadas. E aqui eu volto para a história do Coronel Romeu, porque o Coronel Romeu é um sobrevivente, em termos de atuação em órgãos estatais, desde a época da ditadura militar. O Coronel Romeu ele trabalhou no DOI-CODE, no final quando o órgão estava sendo desmontado, segundo ele, quando o órgão estava sendo desmontado. De lá ele foi para o Centro de Inteligência do Exército. De lá ele foi para as missões de paz na América Central. Vejam que ele foi uma figura que circulou. Ele saiu do submundo ali dos aparelhos de repressão e, na década de 1990, ele foi das primeiras turmas de oficiais brasileiros do Exército que foram para missões de paz nos países da América Central. E ele, inclusive, circulou por esses países. Ele não ficou só num país, ele circulou pelos países ali da América Central que estavam num processo de pacificação. E não só isso, por conta da atuação dele ali, ele foi convidado para ajudar na mediação da guerra civil em Moçambique. Então, ele atuou também como consultor ali para o processo de pacificação em Moçambique. E depois foi para a reserva. Ele não foi, depois dessa atuação mais internacional, ele foi para a reserva, ele não foi promovido ao generalato. Mas isso não significa que ele foi para casa cuidar dos netos, não. Ele foi ajudar a montar, e aí eu acho que depois a Jaqueline pode falar mais sobre isso, o sistema de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ele trabalhou em vários governos na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em várias funções, inclusive chefiou a escola de inteligência ali da PM, teve outras funções ali no governo estadual. Isso durante final da década de 1990, começo dos anos 2000. Depois, quando é criada a Secretaria Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça, o Coronel Romeu se torna assessor dessa secretaria. Inclusive, era convidado, quando foi criada a BIM, quando esses órgãos todos que seriam órgãos de controle, foram sendo criados, Coronel Romeu continuou circulando ali, participando de tudo. Então, ele coloca no currículo dele, inclusive, que até um período um pouco anterior ao governo Bolsonaro, ele era conferencista e palestrante na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Diz que ajudou, inclusive, a formular a primeira política de segurança pública que foi formulada. Ele disse que ajudou. Enfim, tem uns casos ali. Mas ele disse que teve, enfim, uma atuação importante ali na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Depois disso, ele
voltou para a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, isso na época do governo Michel Temer, e ficou nessa secretaria, estava na secretaria durante o período da intervenção federal. E, quando começou o governo Bolsonaro, que o Witzel foi eleito governador, vocês se lembram que ele acabou com a Secretaria de Segurança Pública e criou 2 secretarias, uma voltada para a Polícia Civil e outra para a Polícia Militar. E o coronel Romeu ficou contrariado com isso, porque ele tinha ajudado naquela suposta reestruturação das polícias que tinham acontecido na época da intervenção federal. Então, ele pede para sair da secretaria, enfim, do organograma ali, das secretarias que estavam vinculadas às polícias e volta a trabalhar como assessor no Comando Militar do Leste. Então, e ele fica lá até 2021, eu acho. Nós o entrevistamos nós nos entrevistamos em 2020 e ele encerra o contrato, foi a última informação que eu encontrei. Ele encerrou o contrato dele no Comando Militar do Leste em 2021. Então, esse senhor ele atuou em órgãos públicos desde o final da década de 1970 até 2021, e nós pagamos o salário dele, pagamos a missão dele lá para as repúblicas centro-africanas, centro-americanas, para fazer a mediação de paz lá em Moçambique. E, inclusive, ele, quando esteve na América Central, ele conta muitas histórias, tá, Jaqueline? Não sei se é verdade isso que eu vou falar, mas ele disse que ele ficou amigo porque a primeira-dama da... Eu vou confundir agora. A primeira-dama da Nicarágua, eu acho, que é brasileira, ou da Guatemala? Eu não vou me lembrar agora, desculpa, porque está no livro, mas eu tenho essa informação no livro que eu não vou lembrar, mas que era uma brasileira e que eles ficaram muito amigos nessa época e que ela, inclusive, tinha o convidado para montar o sistema de inteligência do país quando houve o processo de redemocratização. Então, uma figura não só que circulou pelos órgãos governamentais brasileiros, mas também no exterior teve um papel. E aí El Salvador. Muito obrigada, El Salvador, exatamente. A primeira-dama de El Salvador, que era uma brasileira e que tinha ficado amigo dela na época que ele estava lá. Aliás, todos os militares que foram para essa missão falavam muito bem dessa senhora, que era ótimo relacionamento com ela, tal. E o Romeu, enfim, não sei se querendo contar uma vantagem para a gente ou o que seja, falou dessa possibilidade. Mas tem uma informação importante que eu não dei aqui para vocês, um pouco de propósito, que também é uma parte do histórico do Coronel Romeu. É que, na década de 1980, quando ele ainda estava na ativa, tinha saído do DOI-CODE, estava no Centro de Inteligência do Exército, ele é a pessoa que faz um documento chamado de exposição de motivos para justificar para o então ministro do Exército, ainda não era comandante-ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, a necessidade de o Exército contar o que tinha havido durante as 2 décadas da ditadura do seu ponto de vista. O Romeu é a figura que escreveu o Orville, que foi publicado agora em 2000, foi publicado acho que em 2012, né, teve uma publicação oficial. Mas esse livro circulou durante décadas dentro da caserna e o Romeu era um dos autores. Ele, inclusive, ele conta para a gente. A entrevista com ele era por outro motivo e, de repente, a gente descobriu, né, essa informação e ficamos perguntando. E ele falava com muito orgulho como tinha sido o processo, que ele tinha lá uma equipe com ele, que eles ficaram 2, 3 anos escrevendo essa versão, que seria a versão do Exército, sobre o que tinha acontecido durante a ditadura.
né? E vejam que, em nenhum momento, as pessoas que estavam no governo, em função de chefia, né, foram capazes de identificar, né, esse senhor que ficou por aí circulando, que fazia palestra para policiais, que, enfim, ajudou, de certa forma, a termos a polícia militar que a gente tem, né, aqui no Rio de Janeiro, que circulou no Ministério da Justiça. Isso tudo para dizer para vocês como a gente não tem atenção, né, como a gente não dá a devida atenção ao papel que esses militares têm e as consequências que isso pode trazer, né? O Max Weber falava isso, né? O que conta para a política são as consequências, né? E as consequências a gente viu em 8 de janeiro, de deixar, né, essas pessoas circulando, né, livremente. E quando eu... Não, faltam 6 minutos só. A história do Coronel Romeu, então deixa eu fazer um fecho aqui rapidinho. Mas, quando eu olhei os depoimentos, esses depoimentos que a gente teve acesso de ontem para hoje, tem, obviamente, essas figuras, que são as figuras mais conhecidas. Então, o comandante do Exército, que agora, né, quer sair como um herói da democracia, né, o brigadeiro Batista, que era o comandante da Aeronáutica, que é a figura que disse que o homem armado não ameaçava, na época da CPI da Covid, mas também agora um herói da democracia. Então, tem esses depoimentos, mas eu olhei com atenção outros depoimentos, em particular, os depoimentos que falavam sobre a atuação de oficiais da ativa nessa trama golpista. E isso é uma coisa muito impressionante, porque a gente tem um Ministério da Defesa que já tem mais de 2 décadas. E esse Ministério da Defesa não foi capaz de identificar que tinha um grupo de golpistas atuando ali dentro. Então, tem algumas coisas assim. Enfim, não tenho muito tempo aqui para falar, mas vou dar um exemplo, um caso, então, para fechar. O que a gente já consegue identificar é que havia uma articulação, que era uma articulação muito bem organizada, com um grupo do Exército, em particular, que são as Forças Especiais. E que esse grupo, as Forças Armadas, por serem uma organização altamente hierarquizada, elas são uma organização também que, quando para ter uma atuação política, no caso de dar um golpe de Estado, elas são muito eficientes, assim, por conta da natureza da organização dessa instituição. Por isso que a gente tem que controlar muito bem. Porque eles se organizam muito rápido. E ali fica evidente que eles estavam muito organizados, né, esses oficiais das Forças Especiais, para fomentar um golpe de Estado. Porque o 8 de janeiro, na verdade, aconteceu porque a primeira tentativa de golpe não deu certo. E agora a gente vê que, efetivamente, houve uma tentativa de golpe e havia uma parte das Forças Armadas, inclusive de oficiais da ativa, que estavam trabalhando para isso. Então, a gente vê ali, pelas conversas nos depoimentos, os delegados querem muito saber, por exemplo, com o assistente do comandante militar do Sul. Porque uma coisa que se dizia, principalmente quando apareceu o general Teófilo na história, é que o general Teófilo não tinha tropas, porque o Cotter não tem tropas no seu comando. É que quem tinha tropa, que os generais que tinham tropa não tinham topado embarcar no golpe. Mas os assistentes desses generais que tinham tropa, no caso, o assistente do comandante militar do Sul, que era das Forças Especiais, estava em Brasília marcou reuniões, participou de reuniões com outros assistentes de generais que tinham tropas e levou para o comandante do Exército uma carta, que era uma carta de oficiais da ativa, pedindo para que ele intervisse no processo político. Ou seja, a gente estava em 2022 e esses coronéis estavam coletando. Assim, eu fiquei pensando assim, assisti um filme com um ator da Globo, se chama Getúlio. Acho que era eu não sei quem que fazia, acho que era o Tony Ramos, que fazia o Getúlio. Aí tem uma cena no filme que a filha dele começa a falar, né?
Ah, papai, hoje tiveram 20 adesões de coronéis na Vila Militar ao golpe. Ah, hoje tem 30. A gente viveu essa situação novamente em 2022 e não foi ficção. Né? Eles realmente se reuniam e se articulavam para pressionar o comandante do Exército para dar um golpe de Estado. Né? Por que isso é possível? Depois de um período que a gente passou de décadas de redemocratização, né? Por que isso é possível? Porque essa questão não foi enfrentada. Porque os sucessivos governos de centro-direita ou de centro-esquerda resolveram deixar essa questão de lado, resolveram apaziguar. E aí tem uma frase do meu orientador gringo, o James Green, que ele fala, eu acho muito interessante, né, quando ele sempre é provocado a falar sobre essa questão da politização dos militares e de por que há essa resistência. Por exemplo, o governo agora deu uma orientação de que nenhum órgão governamental pode fazer atividades relembrando os 60 anos do golpe, né, que isso seria uma provocação aos militares. E o James sempre diz que, quando ele ficou ouvindo essa história de virar a página, porque essa sempre é a justificativa, né, que temos que virar a página. Ele diz, antes de virar a página, nós precisamos ler a página. Né? E a gente não leu a página. E, porque a gente não leu a página, a gente não consegue superar, né, essa situação golpista. Então, é isso que justifica que, em 2024, a gente tem uma parte das Forças Armadas que sejam golpistas, inclusive o comandante da Marinha. Que aí não tem justificativa para dizer que era uma pessoa individualmente, era simplesmente o comandante da Marinha que tinha feito aquele desfile de blindados esfumaçados. Né? Tudo se fecha. Agora, a gente entende um pouco por quê, né, aquele desfile de blindados esfumaçados ali, para dizer, bem na hora, para dizer que nós deveríamos ter voto impresso. Então, desculpem assim a fala um pouco dispersa, mas eu quis trazer algumas questões aqui para a gente conversar, porque eu confesso que eu também estou perplexa com as últimas leituras que eu fiz de ontem para hoje. Muito obrigada. É grave, porque se a Adriana está perplexa, que estuda isso há um bom tempo, imagina eu, pelo menos, que sou leigo. Né? Ela fica perplexa e nós ficamos desesperados, vamos dizer assim. Agora passo para a querida professora Jaqueline. Tá, quando voltar 5 minutos, você me avisa para eu me desesperar, naturalmente. É claro que, se eu tentar falar devagar, eu não consigo. Tá? Isso não existe. Então, vamos embora. Eu não sou, eu sou Jaque, muita dúvida da história do Romeu, porque quando quem conta um conto aumenta um ponto, e é parte da cultura militar, da construção militar, minha tese de doutorado fez esse negócio, né, de tiro, porrada e bomba, bum, 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 ratatá. Aliás, aqui um parênteses, vou fazer uma publicidade, não é de livro, não. Segurança pública é substantivo feminino. Justiça é substantivo feminino. Violência é substantivo feminino. Quem entende, as pioneiras, as cientistas pioneiras no país que estudam polícia, segurança, como no meu caso, minha tese de doutorado foi, são mulheres. São as mulheres cientistas. Enquanto os homens brigam, descem para o pátio, na 5ª série, e ficam brigando, são as mulheres que entram em favela debaixo de tiro, como nós, que entram dentro de cadeia para fazer pesquisa, que entram dentro das estruturas militares para fazer trabalho de campo empírico. Não é? Certo. Aí depois nós vamos discutir esse mundo brasileiro, né, um mundo bossa nova autoritário, em que homens brancos, numa sala com ar refrigerado, falando javanês, brincam de princesa Isabel, né, que constrói a realidade brasileira, que é a realidade de um golpismo. Só que, como eu ia dizer, o golpismo aqui, mas eu vou voltar, porque não era por aí que eu ia começar, mas vou rebobinar. O golpismo aqui, a gente vê golpismo em tudo quanto é lugar, vê golpe, igual o fantasma do comunismo, Jesus em Goiabeira, golpe. Né? E, na hora que a gente tem que olhar para os golpes, onde eles estão, numa história que foi construída de golpe. A história brasileira para fazer uma... Aqui tem golpismo do bem. Tá? Tem um golpismo do bem. Pô, esse negócio de acabar com a escravidão, que coisa chata, as pessoas quererem ser livres. Entendeu? A pessoa querer... Não, que desagradável. Então, no que começa... num acabar com o regime escravocrata lento, devagar, quase parando, vai rolar uma república. Aí você tem o amigo
do rei, o amigo do imperador, que trai o imperador. Tá, juntando, inclusive, aquele símbolo da PM, por exemplo, é o símbolo do império. Tá? Aqui, da fada do PM. Trai o imperador empalhado, sobe num cavalo e grita: República! Aí não rola nada, as pessoas ainda ficam pensando que Dom Pedro II é o imperador. Tá? Não tinha fake news nessa época, e demorava, era meio devagar para chegar uma carta, uma fofoca, um rumor. Não? Então, como isso demorar, não, tá certo? Então, se nós olhamos para fazer república, rolou um barraco. Depois eles ficaram dando golpe neles mesmos, lembrando que golpe é serviço. Então, vamos começar. Eu não sou nem pessimista, nem otimista. Por que eu não sou nem uma coisa nem outra? Porque eu não sou religiosa quando eu estou refletindo a realidade. Porque tanto o discurso pessimista quanto o discurso, né, otimista tem de fundo, né, uma lógica messiânica, salvacionista e tutelar que destitui os sujeitos, suas subjetividades, suas expressões no cotidiano de soberania. Não é à toa que nós, no Brasil, autoritariamente, somos proprietários da palavra. Aqui, palavra tem dono. O negócio de genocídio não pode ser genocídio. Aqui a gente, correto, é dono da palavra, a palavra tem cor, tem raça, tem gênero, tem orientação sexual, correto? E tem uma pedagogia autoritária de infantilização do eleitor. O tempo inteiro a gente tem que ensinar para o eleitor como ele tem que ser, porque o eleitor é gado, o gado não pensa, o eleitor é robô, o robô não pensa. Né? Tem uma espécie de... Agora todo mundo virou meio que uma política de youtuber. Né? E eu estou dizendo isso porque a gente tem que olhar para a construção política. Golpe dá trabalho, não tivemos golpe no Brasil que não feito só pelas Forças Armadas. Nem na época, nem lá atrás, na revolta, entendeu, de João Cândido, porque tem serviço. A espada pode muito. Eu escrevi um texto, foi publicado, chamado Santíssima Trindade Bolsonariana. Né? E, nesse texto, eu falo de um tripé, falo da alta rentabilidade da construção desse avatar. Né? E o senhor da guerra pode muito, dobrar vontades, mas o dedinho nervoso cansa. O da PM, o do cara do Exército. Né? Porque tem uma coisa que a gente esquece. Eu, por exemplo, que estudo o uso da força, defesa, segurança, esse negócio, coisa de mulher, assunto de mulher. Tem duas aqui, doutoras, tá parada, os caras... Gente, uma boa, eu sou condecorada comandante honorária das polícias do país, América Latina. Os caras morrem de medo. O sujeito vai ser me orientando. Eu tenho vários que defenderam tese, né? Ele fala: RDPM, Regulamento Disciplinar Militar, é moleza. Eu arranco o teu pelo, querido. Vamos defender com Jaqueline, que tu vai ver o que é. E eles adoram. Brincando para dizer o seguinte: o mundo nem pessimista, porque o pessimista está sempre numa derrota. Porque ser pessimista parece que você é mais inteligente, conspiratório, vai dar errado. E como o pão, no mundo desigual, autoritário, escravocrata, de naturalização da desigualdade, também construída por um Rui Barbosa, que diz que é para tratar desigual desigualmente, não é? E construído numa teoria autoritária de Oliveira Viana, pai, né, da Universidade, né, da Escola de Direito, um dos grandes teóricos, né, da ciência política brasileira, tratar desiguais. Nós tivemos várias dessas coisas. Então, vamos voltar, porque eu estou fazendo uma miscelânea para lembrar uma coisa importante. Esse golpismo dá trabalho da golpe, é preciso articular pessoas, é preciso articular setores, não tem como você ali na esquina dar um golpe do bem. E lembre-se que todos os golpes brasileiros, até o presente, com ou sem brinquedinhos de ratatá, tiveram produção de legalidade e legitimidade. Por quê? Voltando à Santíssima Trindade. O senhor da guerra pode muito, pode dobrar vontade, mas tem uma coisa básica da burrice logística, da incompetência tática e da mediocridade estratégica, ou seja, fins, meios e modos. Para quem não faltou a aula de Maquiavel, né, confundiu com o Pequeno Príncipe, estou dizendo que fins, meios e modos não podem brigar entre si. Quer dizer o seguinte: todo recurso repressivo é escasso. Ele não é indefinido, porque na medida que você o emprega, tá, não existe estoque de repressão. Então, toda vez que você emprega, você o gasta, gerando escassez da própria capacidade coercitiva continuada no tempo. Ai, que maravilha! Quando a gente descobre isso, a gente vê que não manda nada, que ninguém manda nada. E é isso que eu vou fazer aqui, desmontar. Eu várias vezes fui chamada para falar esses negócios. Eu escrevi um texto, inclusive, que também vocês podem ler na internet, chamado 8 de Janeiro, Turismo de Baderna autorizado com policiamento de figuração. Tá? Como aquilo tinha jeito, como podia ser resolvido. Não, porque senão fica todo mundo... Porque parte dessa ameaça latente, desse medo difuso, vendo fantasma, satanás para tudo quanto é lado, é parte da construção autoritária, porque o medo é péssimo conselheiro. Diante do medo,
individual e coletivo, o medo agravado, o medo aparelhado, cada um de vocês abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de ocasião, do primeiro musculoso, gente boa, que lhe prometa proteção. Todo mundo aqui que é um primo musculoso de academia para bater e brigar no teu lugar. Vai lá, fulano, vai lá, fulano. Isso tem a ver com essa tradição autoritária dos golpismos, os golpismos do bem. Para fazer república rolou um golpe básico. Para construir direito social trabalhista rolou um golpe básico. Não? Do Estado Novo. E todos tiveram constitucionalidade. Todo teve um papel de bala democrático, brincando de legalidade. Por quê? Porque a arma não pode tudo. Né? O senhor da guerra dobra a vontade. Acontece que ele virou para o lado, ele dormiu, foi no banheiro fazer xixi, foi tomar um Viagra, entendeu? A gente sobe em cima da mesa. Ai, gente, eu não gosto de ficar trancada aqui, não, você me dá nervoso. Entendeu? Eu não sei falar assim, entendeu? Meu negócio está mais pop. Desculpa, Adriana, gastou. Não desconta meu tempo desse troço de eu sair daqui, não. Né? Lugar de fala não pode ser lugar de falha, como nós construímos a nossa tradição autoritária. Então, o senhor da guerra pode muito até a página 3. Ele vai precisar do mercador da proteção, trocar miçangas, distribuir. Tome aqui um milheiro de tijolo pelo seu cadáver de estimação, né? Do tiro, porrada e bomba, do matar, e deixar morrer, que tem elevada rentabilidade no Brasil, na construção autoritária, porque matar tem mérito e morrer tem merecimento. Tu fez por merecer. Tu vai até a bala. Não é gente negócio de bala perdida, porque isso é um desperdício. Você sabe quanto custa uma bala? R$4. E uma de fuzil doce, vocês estão pensando que pode desperdiçar? Não. Então, a bala é achada, ela é construída. Quem regula a morte, o gestor da morte, é sempre o Estado, gente. Não tem essa de maneira direta, ou porque mata, ou porque deixa matar, ou porque deixa morrer. Tá? Agora, voltamos ao nosso mundo. O senhor da guerra pode alguma coisa, não pode tudo. Porque ele vira para o lado, a gente cai na orgia. Entendeu? Né? Rola, aí precisa do mercador da proteção para trocar miçangas sociais. Dar uma distribuição básica. Por isso que, no Brasil, primeiro... A historinha é linda. Primeiro chegou no Brasil o direito social. Não é isso? Né? Toma aqui, numa lógica tutelar, destituidora, porque a verdade é exterior, né? A gestão da palavra tem uma propriedade da palavra e, portanto, da linguagem. Se no início é o verbo, no início deste verbo tinha uma autoridade heteronormativa, branca, masculina, não é mesmo? Que construiu esse mundo inquisitorial em que somos suspeitos até que prove o contrário. Então, tem uma troca de miçangas, de aparelhamento. Primeiro, o direito social, muito tempo depois, um direito político regulado, tutelado, e, por último, chegou uma coisa chamada direito civil, recentemente, há pouco tempo atrás, né, que é o EPA, peraí, Estado. Para que serve o direito civil? Ah, EPA, está se metendo na minha vida, Estado. Então, o direito civil é o que limita, contém, a possibilidade de dobrar a sua vontade e você não ter orgasmo com isso, porque quando né, você dobra a vontade de comum acordo, né, é legal, tem a ver com desejo, mas quando você está dobrando, está gostando? Não, está ruim, é violência, é tortura, aí não está legal. Tá certo? Então, essa é a nossa Constituição curiosa, e esse direito civil, né, que são os direitos civis nossos, que ficou meio cotó, meio capenga, meio perneta, né, tendo a ver com esta construção de uma autoridade. Vocês já perceberam aqui que a autoridade... Todo mundo tem peito de pombo. Você já percebeu que o poder no Brasil é para fazer a pessoa sofrer? Como é que você mostra que você tem poder? Como uma deusa. Né? Você tem uma coisa de fazer o outro sofrer, destituir o outro, subjugar, numa cadeia alimentar de violência, que o sujeito chega em casa, puto da vida, dá um bico na mulher, né? Porque precisa, a mulher fica puta, dá um bico na empregada, a empregada dá um bico na criança, a criança dá um bico no cachorro, o cachorro dá um bico na empregada do outro lado. Quer dizer, a hierarquia de como você destitui o outro está marcada por gênero, cor, raça, origem social. E essa é uma construção que estruturou o golpe. Quando eu brinco que aquele desfile de fumacê, né, que é um desfile de mau gosto, qual é a capacidade logística que hoje, numa sociedade de larga escala como o Brasil, com a internet, é capaz de ter um golpe militar? Nem hoje, nem ontem. 7-1 para os memes. Dei um golpe. 3 minutos depois tem 50 memes na internet desmoralizando, porque não tem capacidade logística. As coisas do Exército se arrastam, mas não tem controle e soberania sobre todo o território. As coisas que voam, né, da aeronáutica não têm autonomia de voo para um país continental. E acho que eu quero saber como é que eu apoio o golpe do Bolsonaro. Quem eu sou? Eu sou comandante da Marinha. Maravilha, meu filho, a capital não é Rio de Janeiro e não estamos no Palácio do Catete. Eu quero saber como é que as coisas suas que boiam vão chegar no Centro-Oeste. Ah, qual é, né, gente? Meu filho, mostra aí a logística.
Fim, dá um golpe. Vamos dar um golpe aqui. É serviço, gente. O povo não gosta de trabalhar. Fica todo mundo em sala de ar refrigerado, fazendo sigla, né? Montando um programa de como vai para Miami, né? Certo? Então, isso é muito importante que a gente compreenda, porque no caso brasileiro, agora eu vou voltar a algumas frases jaquelinianas, assim, uma tradução simples, porque um dos critérios do autoritarismo elitista, branco brasileiro, que se estrutura, que é essa pedagogia da infantilização, da destituição da sociedade, de sua soberania, do seu pensar, é falar difícil. Que o sujeito vira doutor, pós-doutor, entendeu? Você tem que falar difícil. Ênclise, mesóclise, uma coisa assim meio Temer. É um notório saber. Quanto mais o sujeito não entende do outro lado o que você está dizendo, mais inteligente você é, mais autoridade você tem e mais você pode brincar de síndrome da autoridade na esquina, que é o peito de pombo, cara feia, soco na mesa, comigo bandido não se cria, comigo sou democrata intransigente, não, dou trela ao comunismo. Eu me lembro disso, que eu sou traumatizado. Eu era criança e a Santa Cavalcante gritando isso na televisão. Sou democrata intransigente é tudo, né, gente? Não dou trela ao comunismo. Eu fiquei imaginando quem era esse comunismo, entendeu? Então, perceba que tem uma construção, o domínio, tudo começa na linguagem. A linguagem ordena o pensar e o modo do agir. Então, vamos pensar. Frases jaquelinianas, tradutor, intérprete, que a pessoa não precisa, né, ficar lendo a biblioteca que a gente leu, esse é serviço de professor, de pesquisador. Então, primeiro, se o seu vigia é forte demais, ele senta na sua cadeira e te dá um golpe e governa em seu lugar. Como no Rio de Janeiro se governa com o crime, que a construção é política e não contra ele, é por isso que eu digo que essas pessoas todas que passam por aí são birutas de posto de gasolina, cujo movimento segue, entendeu, a dinâmica né, que organiza o próprio crime. Então, isso é uma bobagem. Tá? Tem saída. Se a gente consegue diagnosticar, apontar, tem solução. Então, a primeira coisa, e se seu vigia é fraco demais, ele se vende, se conluia ao primeiro da esquina, esse miliciano. Tem sido assim a história dos golpes do bem no Brasil. Todo golpe. Aqui nós temos uma pressa para resolver. É para resolver? Vocês querem que eu resolva essa baiuca? Me dê carta branca e não dou satisfação. Alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um. Correto? Isso é o senhor da guerra. Viemos, então, agora para o mercador da proteção. Vocês acham que eu esqueci da Santíssima Trindade? Não, é que eu gosto de performance. Não? Então, o mercador tem que trocar miçangas. Toma aqui, eu sequestro o seu direito civil, eu sequestro a sua liberdade, tá certo? Né? Para refortalecer uma igualdade que é para baixo. Entendeu? E aqui a liberdade é por cima. Estou por cima da carne seca. Por isso o libertarismo funciona tão bem. Porque nós somos desiguais, naturalmente desiguais, escondemos o conflito, odiamos o conflito, tá certo? Né? Então, o mercador da proteção tem que dar miçangas. Tá? E transformamos tudo isso num assistencialismo apofático. Você já percebeu como falta tudo? Aqui tem uma comunidade carente, um Estado ausente, como se isso fosse possível. Comunidade carente, quer dizer, ali a pessoa carente do quê? Do asfalto, da ordem branca do asfalto, para a pessoa fazer um GLO de vitrine, um GLO de aquário, né? Que a PF pôs a bola para o Exército, que vive queimado filme com Viagras e compras equivocadas, né? De licitação, e eu vou chegar lá, para explicar o Múcio, né, presidente do TCU, né? Então eu preciso pôr a bola para chutar no gol. Tem que garantir um caminho que é seguro. Percebem a construção? Mercadores da proteção, profeta do campo. Porque o mercador vai trocar uma miçanga, vai atender seu consumo no imediato. Né, da dancinha de Siri, que é a cidadania brasileira, um programa de milhagem. Né? Tu anda para frente, anda para trás, mas você não segue adiante. Então, você está sempre na instabilidade, diante de um universo de ameaças difusas, de uma, né? Por isso a insegurança ela é um projeto de poder autoritário que dá certo aqui. Tem nada dando errado nos últimos 40 anos no Rio de Janeiro. A insegurança ela é construída, como a branquitude foi um projeto de poder desde o Império. Tá? Tem nada dando errado. Não é por isso que eu conheci o Romeu nessa época, ele me achava uma louca, descontrolada, quer dizer, não. E não foi ele que criou o sistema de inteligência. Ele brincou, ele fez uma central de fofoca, da revista Amiga, porque aqui inteligência e fofoca com humor é quase a mesma coisa. Né? Aí, por isso que eu falo que é cloroquina da segurança, cloroquina. Né? Então, olha como se construiu. Né? Direito social primeiro, que você pode aparelhar, assistencializá-lo, clientelizá-lo, o direito político regulado e o direito civil por último. Mercador, né, senhor da guerra, com sua virilidade performada, marcializada, comigo tudo funciona, não me cobre, né? Me dê carta branca, cheques em branco. E quando eu falo cheques em branco e procuração aberta, tu assina um cheque em branco? Hoje ninguém mais assina, porque isso mostra idade. Você assina cheque em branco, você está mostrando idade, querida. Sinto muito. Mas uma procuração em aberto vocês assinam? Não, porque tem um GovBR para meter uma assinatura.
Por que será que o principal poder de uma sociedade livre e plural é um cheque em branco no Brasil? O poder de dobrar vontades aqui na defesa e aqui na segurança. Todas as burocracias armadas, polícias, corpos de bombeiro, o que vocês quiserem, né? A definição do exercício de poder na esquina, que é o poder de polícia, que não é de polícia, organização, é o poder de dobrar a vontade, que é da sociedade administrado pelo Estado, é um cheque em branco, uma procuração em aberto, definida onde? No Código Tributário de 1966, no auge da ditadura, é um pode tudo contra a cidadania, um verdadeiro cheque em branco copiado do modelo totalitário francês, sûreté, sécurité, salubrité. É só ir lá e ler. Poder de polícia, artigo tal, Código Tributário. Alguém mexeu nisso? Não. É para mexer? Claro que não. Porque, ao mexer nisso, você produz controle, né? Porque quem vigia os vigias? Vamos ao segundo ditado de Jaqueline. Tá certo? Né? Espadas autonomizadas, cheques em branco, certo? Cortam a língua do verbo da política. À esquerda, mudei para a direita, né? À direita, ao centro e ao lado, e rasgam a letra da lei. O medo tem sido péssimo conselheiro, porque a gente abre mão das garantias individuais e coletivas em razão do furtão que eu falei de ocasião, que pode ser o miliciano, o seu primo de academia, o traficante gente boa, o general sangue bom, correto? O político autoritário que faz e acontece. No mundo autoritário, de destituições, de provisoriedade, tá? Um mundo em que, né, a mobilidade social no Brasil é reversa, né? Você acabou de adquirir seu celular, você vai perder, ele vai pagar 12 vezes na prestação. Um mundo em que a picanha tem que estar na barriga, né? Você está com a picanha na barriga, porque talvez amanhã você não tenha outra, mas talvez você não coma a outra que você está viva, porque você está ali no mundo do tiroteio. Na maximização dos medos pelo WhatsApp, na maximização dos medos pelo seu smartphone. É preciso amarelhar o medo de cada um, tá certo? De cada grupo, para poder sabotar a perspectiva de cooperação, solidariedade e coesão em favor das coercitividades, que são sempre arbitrárias, excludentes e têm endereçamento. Pedro, pobre, que mora longe. Então, voltamos agora. Nunca, em tempo algum, na história do país, para poder brincar com Lula, né, as Forças Armadas estiveram fora da política. Nunca. Tá? E aqui eu anotei umas coisinhas que eu gosto de dizer. Primeiro, eles dizem, não gostam de poisão, não gostam de político, mas nunca saíram da política. Que papéis ocuparam? Precisamos distinguir o que é um governo militar de governo de militares. Sempre tivemos governos de militares, dentro de governos civis eleitos e o governo militar. Vamos nós? Primeira coisa, todos os governos legitimamente eleitos no país colocaram o Exército para trocar band-aid e fazer Uber na segurança. A quantidade de GLO, porque GLO dá para tudo, tá? Matar mosquito da dengue, vigiar a urna. Agora, se você gritar, selva, guerra, os sujeitos saíram, né? Não aparece um para produzir a soberania nacional. Cadê a política de defesa? Tem? Vocês conhecem, vocês viram ela em algum lugar? E o Ministério da Defesa, que foi criado para ter um controle civil sobre as espadas, percebe? Se o seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira. Espadas autonomizadas cortam a língua do verbo. A primeira lição democrática das democracias ocidentais, cujos feriados todos ou são religiosos ou são feriados guerreiros, é só olhar para o Ocidente fashion democrático, tá? É o controle sobre as espadas. Espadas de Highlander, elas ficam doidas, elas podem ser... Né, você tem que blindar, né, as espadas do uso político-partidário e da apropriação particularista. Se você não fez isso, se você não brincou disso, você não está brincando para valer de estabilização no exercício do poder. Porque nós temos o tempo todo que levar susto. Ui, meu Deus, o que está acontecendo agora? E agora, meu Deus? Percebe? Então, a não anistia e tudo mais que aconteceu tem a ver com essa construção que é política. Né? O partido militar no Brasil foi construído na época do tenentismo. Tá? Góes Monteiro, né? E a Adriana dá de lavada em Minas separada, tá certo? Construída pelos políticos. Tá? Então, o que são os militares nos últimos tempos? Tá? 80% dos recursos das Forças Armadas é gastado em salário, em privilégios e benesses. Né? Se a gente gritar guerra, o exército da Venezuela nos ganha. A milícia ganha. Falei, não vai ter nada disso aí não, porque se a gente convocar a milícia, a torcida do Flamengo, do Fluminense, Corinthians, né? A gente resolve essa parada. Tá? E resolveu nos acampamentos, tá? Nas rodovias. Para quem leu 18 do primário, não faltou essa aula do looping, deve saber muito bem como é que se faz e se constrói uma revolução. Então, tinha golpe nenhum. Tá? Não quero dizer, as ameaças é bom. Aí, como é que funciona essa ameaça? Entendeu? Esse cidadão aqui, né, Mané, contém uns 2 chihuahua dentro de casa,
Mas ele, porque ele tem picuinha com o vizinho, porque ele se acha melhor que o vizinho, porque a lógica hierárquica é da desigualdade, é de que o conflito é negativo. Sendo o conflito negativo, o meu direito não para diante do seu, porque, na verdade, estamos hierarquizados. As soluções, portanto, precisam ser rápidas, autoritárias, sem mediação. Tudo que não tem mediação é imediato. Presentismo, portanto, autoritário. Não tem negociação, acordo, pactuação. Então, o sujeito aqui, né, para se mostrar diante dos vizinhos, tem 2 chihuahua, mas para o lado de fora ele colocou cachorro brabo. E pegou um som e gritou, Aí fica todo mundo Godzilla. Então, aqui a gente paga por uma ameaça que não se conclui. Para mim, isso é blefe, entendeu? Ó, você já percebeu que as Forças Armadas brasileiras, o generalato está sempre à beira de um ataque de nervos? Estão deixando... Os generais estão nervosos. A tropa está tumultuada. E é sempre gente que pinta o cabelo de acaju e vira síndico de prédio. Para dar ordem unida. Eu estou falando muito sério, gente, porque precisa profissionalizar. Para quem deu aula em ADESG, ESG, não sei o quê, sabe que fica todo mundo com uma construção moral. Eu estou falando muito sério. Então, você vê cachorro bravo, você já fica com medo. E fica lá um barulho, Mas é chihuahua. Não tem logística para produzir nenhum controle num país continental como o Brasil. E você tem que combinar com os países vizinhos para ninguém te invadir, combinar com as PM. Tudo dá muito trabalho. Golpe dá trabalho. E quem não gosta de serviço, quer ter só matrícula, entendeu? Não é assim, não. Então, nós temos alisadores de maçaneta. Durante todos os governos civis, nós tivemos militares como alisadores de maçaneta e babá de autoridade. O Cid não foi o primeiro e, certamente, talvez, se não mudar, não será o último. Babá, tá certo, de autoridade. Também, quando o sujeito não é babá, ele é burocrata. O que você faz com esse sujeito? Ninguém quer falar de defesa. Ninguém quer brincar de controlar. Todo mundo aqui, como eu disse para o Fachin na audiência pública, põe onça, engorda e adula a onça em quintal. Aí, depois que a onça come seu braço, vai, ai, meu Deus, toma neta. Vocês já viram o filme? Vocês viram o filme Madagascar? Gente, não tem essa. Eu não fiquei fazendo doutorado, pós-doutorado, 300 mil pesquisas para ficar aqui falando Encles e Mesóclise. Vocês viram Madagascar? Lembra do leão? Né, o leão de Nova York, do zoológico, eles fogem para a África em busca de sua ancestralidade. Aí, de repente, rola um clima de que eles são animais, que tem uma autenticidade tosca, né? Naquela autoridade, o leão começa a olhar para a zebra, para os amigos, tudo como pernil. Eu, às vezes, quando eu estou fazendo dieta, eu fico olhando para todo mundo, eu também acho que é pernil. Quero comer, não pode. Né? Tá certo? Então, é isso. Você não pode pôr onça para tomar conta de quintal, primeira lição básica de democracia. A gente pôs onças que a gente adulou e construiu o partido político para pôr o chihuahua no pé do outro. Então, a gente paga por uma ameaça que não se conclui. É quase uma pirataria, uma fraude, um 171. Olha, eu coloco a minha vida em risco. Como meu filho não tem guerra no país há muito tempo, é um exército sem guerra, é um exército em tempos de paz. Né? Se 10% dessa força está locupletando a estrutura do Estado, temos que diminuir, fazer uma reforma, uma reengenharia institucional nas Forças Armadas. Eu sempre disse que Bolsonaro odeia as Forças Armadas como odeia as polícias, porque ele odeia Estado, odeia institucionalidade, todos eles. Eles querem indivíduos com cabeça quente, coração aflito e dedo nervoso, para melhor manobrar. Então, o que nós assistimos são esses burocratas que foram para o UERJ. Quando o sujeito não vira coronel, general, porque tem uma sobra, percebe? Piramidal. Você enfia ele numa estatal. A quantidade de fulanos na Petrobras, na Vale do Rio Doce, entendeu? Então, a locupletação da máquina do Estado, eles são sempre muito limpinhos, o terno tem vinco, porque a pessoa pega a cadeia se aquilo não tiver arrumado, tem um desodorante Rexona, super legal, seguram maçaneta, são babás de autoridade. Tá? Eu me lembro que quando eu era secretária aqui, né, eu não usava esse Saramaleque, e eu queria ir, acho que assistir, ok, uma coisa qualquer que eu ia. As pessoas, mas o seu carro, doutora, está ameaçado e tal. Então, tinha que ter assim, uma enturragem. Na frente, umas motos, até aquela unidade de motos que foi da minha gestão, que eu criei, entendeu? Com um bando de gente com tanquinho, né? Os homens musculosos, eu me sentia Madonna, né? Na frente, assim, atrás. Ou seja, é essa ritualística do poder. Né? Então, todos os políticos gostam de umas babás de autoridade, o fulano de terno segurando o celular. Então, eles estão em estatais, estavam na UERJ dando aula, olha que legal. Também criaram doutorados sem lastro. Aqui no Brasil tem esse aqui, um doutorado e um mestrado seu, onde que você mesmo avalia. Tá? Isso é no Brasil, estamos falando disso, tanto na Polícia Militar como na Força Armada. É o meu mestrado, o meu próprio doutorado. Sem controle de pares? Entendeu? A autoridade do argumento, o argumento de autoridade, que é um argumento autoritário. Tá? Tolerado. O que mais? Eu estou fechando. GLO, então, o síndico de país. A democracia aqui é como o Play.
Tá todo mundo brincando. Lula lá, abraça a árvore de lagoa, faz um monte de coisa. Aí tem lá um sujeito que é aposentado, saiu, né, colocou o pijama, mas tem que continuar dando ordem unida na vida social. Aí ele pinta o cabelo de acaju, entendeu? E vai virar síndico de prédio. Circulando! Porque parado tu tá pensando merda. Circulando tu tá fazendo a merda. Então você não pode existir. Aqui a ordem social brasileira, a construção da ordem pública, eu estou falando muito sério. Não é todo mundo aqui, eu sou pesquisadora, mas eu que faço a minha faxina, eu que lavo as minhas coisas. Você já imaginou, você arruma a casa. Aí chega aquele bando de gente na sua casa, você fala assim, a pessoa fala, que isso? Não suja o chão, acabei de limpar. Aí você pega, vai lavar esse copo, hein, fulano? Você vai deixar esse copo sujo? Não? Ou seja, a ordem no Brasil é estática. Você não pode viver, você não pode mudar. Aqui muda para ficar igual. A ordem é, não, ela é em cima. Isso tem a ver com um tripé de um regime que eu construí conceitualmente chamado regime da esculachocracia, onde cada um busca a sua razão de cor, de classe e tira a satisfação ali na esquina. Né? Olha aí, está pensando o quê, minha senhora? Porque aqui, cidadania é um programa de milhagem que você não pode gastar. Ah lá, tá a Jaqueline fazendo barraco por causa de 50 centavos. Aí, né? Você não pode reivindicar nada, porque o Estado de direito é o Estado ao direito, onde o direito é sanção e dívida para quem está embaixo. Você tem que melhorar para ter direito à melhoria. Tu tem que mostrar que seu cabelo é branco. Tu tem que ser, né, embranquecida pelo asfalto para ser aceita. É uma busca de uma normalidade draconiana, né, que eu chamo, que eu brinco de bossa nova, né, em homenagem inversa, né, a Nara Leão, de quem gosto muito e tudo mais. Percebe essa construção autoritária e tutelar? Aqui ninguém consegue fazer nada sem um advogado, sem um despachante. Sem alguém que seja sequestrador do seu discurso, alguém que representa você sequestrando. Não, doutora, fala no meu lugar, que eu não sei falar direito. Aí fica o mico-leão. Aqui, estamos aqui com um exemplar de uma pobre que cumpre, entendeu? Parará, parará, estamos aqui para representar. Tá? Então, a representação aqui é um lugar de sequestro da fala, de monopólio do discurso. Aqui o lugar de... Nós odiamos os lugares de fala, porque ele é plural. Para a gente é lugar de falha, está reivindicando, lá, está fazendo barraco, está na hora de denunciar. Se a gente adora, tudo barraqueira é denunciadora, essas mulheres, esses pretos, porque aqui a ditadura, olha que legal. Vamos terminar, que eu estou terminando. Então, você, no GLO, todo mundo fez Fernando Henrique, Dilma, porque não sabia o que fazer. O que você faz com a Força Armada? Põe longe. Todo mundo brincou de GLO. A dar com pau, e é caro. Para nada. Não, o que eu faço? O que eu faço com um tanque apontado para uma rua? Passa um sujeito, leva o meu celular. O tanque faz o quê? E o soldado não vai. Gente, a logística percebe meios que delimitam modos táticos do agir. Por isso que eu desmoralizei esses golpes todos. Tá? Meu papel, descloroquinar. Não estou aqui para retroalimentar regimes do medo que legitimam práticas de exceção na esquina. Por isso que eu sou essa criatura ingovernável, como vocês podem ver. Então está lá o sujeito com aquele... Igual um tartaruga ninja. Vocês já vestiram a roupa do Exército? Porque eu já vesti a roupa do Robocop, da PM, tudo mais. É um peso do cão. 50 quilos que tu tem no lombo. Agora imagina, passa um sujeito, leva seu celular e você vai igual a tartaruga ninja. Slow motion. Você não vai produzir nem segurança, não produz controle de território, nem de população. Infelizmente, eu entendo desse negócio, sabe? De polícia, território, população, controle, gestão, de inteligência, que aqui eu chamo de fofoca, tudo que eu vejo é central de fofoca. Por isso, eu prestei um serviço à nação ano passado dizendo, cloroquina, 2 pontos. Se seu político falar que vai fazer mais preparo, vai trabalhar com inteligência e tecnologia, ele está mentindo, é cloroquina. E por que que é? Tá? Porque é fácil, né? Você não tem como medir. Mede a inteligência como? E inteligência só do bem, quer dizer que o doicote também era para o bem. Percebe? Porque aqui a pedagogia é violenta. Você machuca a mulher porque ela tem que aprender. Você dá um bico na criança porque ela tem que aprender. Você esculhamba com seu funcionário porque ele tem que aprender. E quem está embaixo, sendo preto, pobre, morando longe, tem que aprender essa dinâmica para navegar. Por isso não tem pobre de direita, porque não tem tempo para isso. Nem de direita nem de esquerda. Pobre faz conta. E é pragmático diante de uma agenda que vai responder às suas necessidades concretas. Tá? Voltando a esse mundo da uberização do Exército, percebem? De um gasto. Eu me lembro, anos atrás, em 2018, ali começou a minha saga de ameaças. Né? Então, é chique esse negócio de ameaça, não é? Mas eu não saí divulgando, não, porque no meu caso era real. E eu entendo de segurança suficiente para não fazer disso up no meu currículo. Né? Em 2018, não sei se vocês lembram, 2017, teve uma intervenção das Forças Armadas na Rocinha, uma ocupação. Aí a Globo News, né, porque eu combino, né, tem uma cara assim de quem vai falar as coisas na lata, né? Aí, como aqui, doutora,
que está acontecendo lá? Falei, aquilo lá? Ah, tá, é um churrasco mal feito de final de semana, que cada um leva o que tem e esquecem a carne. Tem prazo para acabar, vai acabar daqui a 1 hora. Que aí é todo mundo caiu na gargalhada, né? Porque é isso mesmo, sabe aquele churrasco, todo mundo, aquele improviso? Eu pensei logisticamente, quantos estão ali, comida, tempo, deslocamento, fiz uma conta. É para ocupar? Quero dar tiro na cabecinha. Eu falei, maravilha, governador, candidato, vamos fazer uma conta, eu vou pôr de pé o seu projeto, eu sou uma gestora pública, formuladora. Para dar tiro na cabeça, não pode errar, é difícil dar tiro aqui, tá? Que não seja de perto. Né? De perto, né? Para dar tiro na cabeça e treinar 80 mil pessoas, eu preciso de um programa assim, custa tanto, e faremos uma capacitação continuada com transparência e controle do direito. Custa tanto. Pô, dá um trabalhão, né? Caríssimo matar, entendeu? E não pode matar errado, não vem com palhaçada de matar gente de Zona Sul, olha a palhaçada, né? Então vamos, né? Então é assim que a gente desmonta. Eu não fico paralisada, porque o sujeito falou aquilo. Eu ponho de pé. Ele, o que é isso? Mas eu não disse. Não, eu levo a sério o que você diz. Se você não leva, eu levo e vou desmontar a estrutura da sua linguagem consciente que está ali, que é o meu papel. Pôs palavras em outra ordem, brincar de Lego com essa parada. Acabou aquilo, fechou? Né? Eu falei, aquilo deu mal, né? Desmoralizei, mas professora, né? E o crime organizado e a guerra contra o crime no Rio de Janeiro, eu olhando para a cena, eu falei, tem um motoboy que está olhando ali para a bunda da menina, e nesse exato momento nós temos 40 mil exilados a 3 quilômetros daí. É mesmo, professora? É. Todos eles estão lá presos no estádio gritando Rock in Rio. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, como é que a 3 quilômetros você pode ter 30 mil, 40 mil... E aí tem uma guerra contra o crime. Você faz a guerra contra o crime para vender a paz do arrego, a paz do cemitério, a paz da propina, para renegociar os arrendamentos territoriais cuja construção é política. Tá? Lavanderia do dinheiro do crime, como eu tenho insistido aqui no Brasil. Né? E aí, quando me perguntaram o que eu achei que o Gilmar Mendes disse, lá da revista Caras do STF, eu falei, ele chegou 40 anos atrás, veio a pé, o destoque chegou hoje. Né? Hoje que ele descobriu que tem milícia no país, hoje que descobriu que o crime é construído na política, que a lavanderia do dinheiro do crime são 2 carreiras eleitorais que eu disse na CPI da milícia, na época que o Freixo tinha o voto dele, da mãe e o meu, depois ficou famoso. Eu fui uma das primeiras a falar e mostrei o esquema. Aí os policiais, né, os políticos corruptos, parabéns, professora. Falei, que maravilha, né? O santo, né, o padre dizendo que eu estou rezando missa bem, está tudo certo. Tá? Aí o Braga Neto, vindo aquilo, me chamou, que aquilo bombou. Entendeu? Aquilo deu mais sucesso que a Anitta. Eu falei, gente, eu vou tirar a roupa. Porque se eu falando isso deu mais impacto. Aí o Braga Neto me chamou lá no Comando Militar do Leste para acompanhar aquela operação, né, de Salgueiro. Eu fui. Na sala do AI-5, onde eu não estava mais com celular, né, assisti toda a operação, vi o banco de dados. Falei, isso aqui é ruim, meu banco de dados de pesquisa é melhor do que vocês. Vocês não têm nem logística para isso, os brinquedos não servem, meios sabotam modos, né, tornando os fins de vocês incompetentes. Tá? Tudo bem, tem foto com todos eles lá. Né? O Exército chamou, vou explicar uma porcaria que vocês estão fazendo, isso aqui não funciona por isso aqui é ruim por isso, aqui, entendeu? Tal. Aí veio a intervenção militar, que eu chamei de golpe publicitário do Moreira Franco. Eu acertei. Não? E aí eu teve aquele momento apneia, 11 minutos sem parar de falar. Aqui eu estou falando pouco. Na Globo, sem ser interrompida, porque eu não deixei ser. Aprendi com o Brizola, que me perguntou pelo Brizola, aprendi com 2 pessoas esse negócio que eu faço aqui. Se chama Brizola, de um lado, e melhor, Maria da Conceição Tavares, que quando eu crescer, vou ser como ela. Eu ainda sou criança, então quando eu crescer, aquilo ali, já escolhemos logo, entendeu? A pessoa fica com mimimi acadêmico, é sinal de que não entende. Quando a pessoa começa a falar difícil, ela não entende o que ela está dizendo. Ela está falando em línguas, entendeu? Aí, pô, vai para o Universal, Assembleia de Deus, tá me enganando? Então, eu fui para e desmoralizei aquele troço, mostrando que aquilo ali não ia produzir, por quê, que iam gastar, tudo mais. Tá? Que agora a Polícia Federal foi lá e constatou o óbvio. Né? Então, isso tudo vai mostrar que tem uma rotina, um cotidiano no Brasil, em que nos bastidores se negocia, se dá golpe para lá, golpe para cá, há uma acomodação sempre construída a serviço dessa lógica autoritária. E aí, só para fechar, que eu já falei dos chihuahuas, né, da construção do Partido Militar, da onça no quintal colocada, né, dessa capilarização, né, da farra dos DAS, que são os cargos comissionados, que constituem. Então, não é à toa que não podemos falar disso. A Dilma vai lá, quer falar negócio de comissão de verdade, justiça e reconciliação. Não dá, né? Mulher querer levantar cadáver, não pode.
Você não pode, porque a memória tem que ser... Né? Você tem que esquecer da memória. Né? Não pode ler a página, tem que pular a página sem ler. Né? Porque aqui a gente sabe sem ter aprendido. É mais uma lógica autoritária do saber. Sabe? Quem é Deus? Né? Percebe que você tem que saber? É um interrogatório permanente. E também desse mundo que fala javanês. Né? Aqui todo mundo é doutor sem título. A gente não se... Aqui a gente fica procurando monstro do Japão e herói da Marvel. É assim, o nazismo está vindo, minha gente, é ver o nazismo. Agora esqueceu do integralismo, versão brasileira, né? Que o senhor Bolsonaro e todo mundo copiou cores, cards, conteúdos. Tá? O autoritarismo está aqui. A gente fala, a sociedade brasileira é autoritária. A Jaqueline está aqui, a sociedade lá. Eu não participo, eu não aponto o dedo, né, no espanco, entregador, né, no esculhambo, né, não é isso? Essa é a lógica aqui. O autoritarismo está aqui, né, no microcosmo, aqui, no micropoder, diria Foucault, tá certo? Aqui no cotidiano que tem esse autoritarismo constituído, porque é um modo de sobreviver numa lógica desigual, numa lógica de destituições continuadas. E como é que a gente vê isso? A gente vê isso de uma maneira muito simples, gente. Nós estamos eternamente com uma democracia ameaçada, à beira de um ataque de nervos também, iguais os generais. A tropa está com os ânimos acirrados. Ninguém merece, gente. Vamos fazer um estudo de linguagem? Eu sou uma antropóloga. Não posso abrir mão de entender o sentido que as coisas têm. Então, uma democracia ameaçada permanentemente. Enquanto o sujeito na rua, na feira, está preocupado com a dengue, está preocupado, o cidadão real, né, tem uma democracia abstrata que está sempre ameaçadíssima no Brasil. Nós tivemos 21 anos de ditadura militar, civil-militar, com Constituição, de 68, tá? De novo, tudo com papel de bala legalista, porque o senhor da guerra não pode tudo, o mercador da proteção dá umas miçangas, mas é preciso cimento. Não falei o terceiro. O profeta do caos, o pregador. Tem que ter sempre um discurso baby consuelo de que está rolando um holocausto no final, entendeu? Alguma coisa, né? Que aí, diante de um medo agravado, de um horizonte que está em destruição, em desencanto, né? É preciso se unir. Isso produz pertencimento, produz identidade, resgata o sujeito que não tem mais o bingo para ir, que ninguém mais gosta, só usa da aposentadoria dele. Este é o mundo dos isolamentos sociais, de um presentismo onde não há futuro. Futuro, não, o que é o futuro? Abundância de futuro quer dizer rotina, previsibilidade. Quando você é sabotado no seu medo diariamente, o tempo todo vendo medos pelo YouTube e tudo mais, né, você fica confinado em você mesmo, experimentando esse presentismo. E é isso que a gente assistiu com 20 anos de ditadura e 41 anos, vai fazer 43 anos de transição. Estamos numa transição democrática. Que não para... Gente, eu nasci na transição, estou esperando esse negócio acabar, quero ir para orgia, quero beijar na boca. Né? Mas não, a transição é eterna aqui, porque nós temos que ficar inseguros. Inseguros. E como a insegurança é a síntese de todos os medos, medo de morrer, medo de não ter assistência, medo de não pegar ninguém no Tinder, medo, entendeu? Todos os medos estão ali, da provisoriedade, da precarização, do trabalho, do isolamento, do estar sozinha quando quebrar o pé e alguém mandar para falar, estou sozinha aqui, gente, quebrei meu pé, e manda alguém, um tamo junto, um emoticon para você. Como se o emoticon fosse ajudar você a tomar banho. Tá? Olha esses insulamentos sociais. Então, 43 anos, essa é a construção. Estou falando sério, a insegurança ela é aparelhada como um projeto autoritário de poder, porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Diante do medo agravado, cada um de vocês abre mão das garantias individuais e quer o primo forte da academia, miliciano, traficante, general com farda, batendo continência, né? Que é construído pelo político. Nunca houve poder moderador aqui. Esse poder é construído politicamente. O Lula, por exemplo, torna o Múcio presidente do TCU, lá no governo passado. Agora ele é o... 5 minutos, já que tá, ele é o... Obrigado, já gastei tudo, né? Virou o cara da defesa, criado no Fernando Henrique como uma promessa de que nós teríamos um controle sobre a espada. Você não pode ter espada autogovernando, porque ela corta a cabeça, Highlander primeiro do oponente, depois corta a sua. Ela tem uma emancipação predatória do poder coercitivo no país, a uma autonomização constituída. Aqui chega a ser gargalhante falar de tem ingerência na PM, tem ingerência na PF. Eu quero saber qual é a governabilidade, quais são as ferramentas de governabilidade das espadas. Não há. Cadê a governabilidade que vai da Guarda Municipal da esquina, passando por todas as polícias federais, chegando na estrutura das Forças Armadas? Aí fica todo mundo de meidinha, brincando de leão de Madagascar. Aí, vamos pedir com devagarzinho? Oi, general. Tá certo? Quem mais deu dinheiro para os generais do país? Lula, né, com a situação. E o que foi a história do Haiti? É como controlar Copacabana e Leme. Tá?
Jaqueline. Certo, fechando. Então, desculpa, gente. Eu ia falar uma coisa que agora eu pedi assim da transição. Isso leva a uma situação que todo mundo experimenta no cotidiano de medos e destituições continuadas, inseguranças recíprocas, suspeições ampliadas, desconfianças como espaço de constituição do sujeito. Por isso somos suspeitos até que prove o contrário. Isso se reflete naquela cidadania de programa de milhagens que eu falei. Onde, né? Correto? Por quê? Porque se você está numa eterna transição, né, em que as negociações são sempre por cima, percebe que tem pressa para resolver não sei o quê, mas os direitos vêm devagar. Espera aí, minha filha, transição lenta, gradual e restrita. Não é isso? Então, ei, eu sou mulher. Quando é que vai chegar meu direito aí nessa parada? Não, a democracia está ameaçada no Brasil, espera. O negro tem que esperar, o LGBTQI+, tem que esperar, o quilombola tem que esperar, porque estamos numa transição. Cadê a ciência política que não fez essa conta de 43 anos? De transição democrática de uma democracia ameaçada. Aí, se você grita e vai para a rua gritar por direito, você está ameaçando as instituições. Agora, quando as instituições começam uma briga interna nos jogos de poder clientelistas, patronais, em que os atores dessas instituições brincam de revista caras, de tal maneira que nós somos obrigados a decorar nome de juiz. Me desculpem, gente, mas por que eu sou obrigado a saber nome das celebridades? Por que eu preciso de um Xandão? Não é o ministro, mas Xandão é um herói, é um avatar. E aqui, então, as nossas soluções vêm de fora, fechando. É uma nota de repúdio da ONU que a gente precisa. Né? Aconteceu uma coisa, mandar uma nota para a ONU, correto? E fica esperando a solução que é sempre exterior de um fortão. Percebe que a gente quer sempre um fortão? Um Xandão, que a ONU vem aqui e resolva a baúca. O que a gente quer? Uma autoridade autoritária na esquina, que faça o outro calar a boca. No caso aqui, o sujeito nem é autoritário, mas eu já passei demais do meu tempo. Né? Correto? Então, percebam que essa é a nossa construção, que colocou e legitimou e segue legitimando. Para finalizar, eu fui uma das relatoras finais do programa do Lula de Segurança e Justiça, que, evidentemente, não foi seguido, porque viramos o mundo dos espetáculos. Não teve transição da defesa. Sabiam disso no governo de transição? Não teve. Tá? Não teve. Né? O ensaio geral do 8 de janeiro foi 12 de dezembro. E sinto muito, não dá, comeu mosca. Ai, aquele traidor de ontem, hoje vai cumprir. Aí, como é que você ficou vendo o plano de policiamento do dia 8? Pelo Zap. Hã? Quer dizer que todo mundo sabia da festa da Selma, menos a estrutura de governo? Que o governo não participou do golpe, é óbvio que não. Mas que comeu mosca no processo decisório de tomada de decisão, sim. Tá? Porque aquilo ali é um pátio de escola. Tá? Niemeyer e Lúcio Costa, quando desenhou aquilo ali, é para você isolar aquela área, você fecha aquela área com uma tranquilidade do Senhor. Tá? Eu não vi ali, enquanto eu assistia aquilo, gente, me dava desespero. Eu coordenei o maior... aliás, no Rio de Janeiro, não só chacina, mas o maior ano novo do mundo, com uma Viena nas ruas dessa daqui, de Copacabana. Tá? Existe logística, conhecimentos e competências. Cadê os recursos? Você viu o bombeiro ali? Você viu ônibus? Você viu delegacia móvel? Qual era a estrutura que estava ali no início? E o rebanho cresce na frente do dono. Onde é que estava a Jaqueline na virada do ano? Que o Lula ia tomar posse no ano 1, fiscalizando PB por PB. O plano base de segurança pública do país, do Rio de Janeiro estava publicado na mídia para que todo mundo soubesse como entrar e sair de Copacabana, e todos vocês conhecem. Passou a ser uma tradição aqui. Como é que ninguém sabe o plano? Ai, que susto! Albanese me traiu. Ah, qual é, gente? Aquilo ali é cercado. Aquilo assim, deixa só mais um pouquinho, porque a gente agrada o Bolsonaro. Deixa só mais um pouquinho. Sabe aquele mais um pouquinho erótico? Deu no que deu. Porque depois do movimento de massa, todos nós aprendemos isso. Na sociologia, na ciência política, não é possível controlar. Tá? Então, deu ruim. Se todo mundo ganhou o tempo político de vamos deixar um pouquinho, e, por fim, não era mesmo para ter GLO. Mas GLO nenhuma ali ia tomar poder. Tá? Isso também tem uma quando a gente né, espetaculariza, é também para valorizar o nosso sentido de autoridade. Eu acho que o Lula, aí voltando, quem pediu o golpe no Brasil, ou o suposto golpe, que não tem golpe nenhum, que ia ser dado naquele dia, né, a construção do golpe é outra coisa, foi a língua portuguesa. Ela nos salvou. Em primeiro lugar, a língua portuguesa, porque é tanta gente fazendo minuta e ninguém consegue fazer a merda de uma redação definitiva. Tá? É minuta para lá, roteiro de golpe. Eu quero saber, eu, professora, quero uma redação do Enem de golpe. 1, 2, Lula, que convoca, né, decreta o que ele decretou. E aí sim o STF, com o ministro Alexandre de Moraes, afastando um governante e afastando o comando das forças. Aí sim. Tá? Então é sério, desculpa, gente, falei demais. Não vou nem falar da minha despedida, tudo fica para abrir, que é minha vida. Professor. Obrigado. Bom, a gente não teve...
Leila, Leila, por favor. O Jean Iris não entrou. Então a gente está... Tá ok. Não, mas a gente fica... não tem problema. A gente... tá bom. Então, a gente... ela vai entrar que horas aqui agora? Ah, tá bom. Então, a gente... Obrigado, professora Jaqueline, professora Adriana. Então, a gente passa para a próxima mesa, tá? Para que a gente possa ouvi-los também. Obrigado, viu? Qual é o seu time? Qual é o seu time? Você falou de conversa depois? Não. Qual é o seu time? Meu nome é Flamengo. Oi? É Flamengo. Sabia.